Eu sou Isaías, filho de Amós, profeta do Altíssimo. E nesta noite, enquanto o mundo dormia em sua falsa sensação de segurança, a visão que recebi há tantos séculos voltou a me envolver com a mesma força que um dia me lançou ao chão dentro do templo. Senti novamente o tremor sob meus pés, a luz abrasadora que rasga o tempo como um véu frágil, e a fumaça viva que sobe como se tivesse pulmões e consciência. Eu conheço essa presença, eu conheço essa voz, e sei o peso do que ela carrega. Desta vez, porém, algo mudou. A revelação não era mais apenas para o meu povo de Judá. Ela era para vocês, para este tempo, para estes últimos dias. Vi nações inquietas, corações se tornando pedra, sombras avançando enquanto o mundo acredita que caminha para a luz. Tudo o que anunciei começou a se cumprir diante dos seus olhos. E quando o anjo tocou meu ombro, revelando o próximo sinal dos últimos dias, percebi que aquilo que eu temia finalmente se levantou. E estava acontecendo agora diante de vocês. Quando a visão me envolveu, senti novamente o peso da glória que quase destruiu minha voz no dia em que vi o Senhor sentado sobre um trono alto e sublime. A mesma presença agora se ergueu diante de mim, mas havia algo diferente em seu brilho. A luz não fluía apenas do templo, ela atravessava eras, como se o próprio tempo tivesse sido forçado a se curvar para que eu contemplasse aquilo que ainda não havia acontecido. Eu, Isaías, tremi, porque sabia que não se tratava de uma lembrança, mas de uma convocação. A fumaça do altar subiu veloz, girando ao redor de mim, até me lançar em uma visão que parecia mais real que o chão onde meus pés tocavam. Primeiro, ouvi os passos. Passos pesados, arrastados, como multidões caminhando sem direção. Depois o som de portas se abrindo, mas não eram portas de templos ou palácios. Eram portas espirituais, antigas, e seu ranger ecoava como um aviso. Então vi a primeira imagem, a terra dividida. Montes estremeciam, mares se agitavam com violência e cidades brilhavam com uma luz artificial que escondia um vazio mortal. As pessoas corriam de um lado para o outro, mas não por causa de guerras visíveis. Corriam porque seus corações estavam escuros. Vi homens chamando o mal de bem e o bem de mal. Vi líderes exaltados que não ouviam conselhos. Vi povos perseguindo sombras, achando que eram luz. No alto, acima de tudo isso, uma fenda se abriu no céu. Não era uma chuva, nem fogo, nem trovão. Era como um rasgo na própria ordem das coisas. E por essa fenda serpenteava uma escuridão viva, silenciosa, que se infiltrava entre as nações como um espírito cansado de se esconder. Meu peito se apertou. Eu reconheci aquilo. Era o avanço do tempo final, o eco distante das palavras que eu havia proclamado diante dos reis, o início da cegueira espiritual anunciada para os últimos dias. E então ouvi a voz: Isaías, observa, porque aquilo que viste já começou a acontecer. Meu coração queimou. A visão não era para mim, era para vocês, para este mundo desacreditado de sua própria fragilidade, para aqueles que pensam que o invisível não existe, mas estão sendo consumidos por ele a cada madrugada. Quando tentei falar, uma mão tocou meu ombro. Era o mesmo serafim que um dia levou o carvão vivo aos meus lábios, mas seus olhos agora estavam sombrios, como se carregassem o peso de séculos assistindo a humanidade ignorar o aviso. Isaías, há mais para ver. E ninguém está preparado. Meu corpo inteiro tremeu, porque compreendi que aquilo era apenas o primeiro sinal. Se você está gostando dessa história, inscreva-se agora no canal. A mão do serafim permaneceu sobre o meu ombro, pesada como o próprio destino. A luz ao redor dele pulsava, mas não era a luz suave que um dia vi no templo. Era uma luz inquieta, como se carregasse pressa. Algo no reino espiritual estava se movendo mais rápido do que antes. E eu, Isaías, senti o peso dessa urgência atravessar meu peito como uma espada. Isaías, disse o serafim, os últimos dias não chegam como uma tempestade que anuncia seus trovões. Eles chegam como um sussurro que ninguém ouve, mas quando percebem, já é tarde demais. Antes que eu pudesse responder, a visão se abriu novamente. Desta vez, não vi montes nem mares.
Vi ruas. Ruas estreitas, largas, iluminadas por luzes estranhas que nunca existiram em meus dias. Pessoas caminhavam olhando para objetos brilhantes que seguravam nas mãos, como se esses objetos fossem guias, mestres ou ídolos silenciosos. Elas sorriram, mas seus olhos não. Em volta delas, uma atmosfera pesada se movia como um véu escuro. Não era uma sombra comum. Era a mesma escuridão que havia escapado pela fenda no céu. Ela se infiltrava nos pensamentos das pessoas, murmurando mentiras doces, apagando o desejo pela verdade, sufocando a pureza, trocando o discernimento pela distração. O serafim apontou para cima. Olhe, Isaías, veja o que foi despertado. O céu parecia dividido ao meio. De um lado vi uma luz distante, como se o trono do Altíssimo estivesse tentando romper a barreira do tempo. Do outro, vi nuvens que giravam como um redemoinho silencioso, cheias de uma energia sombria. Entre essas nuvens, vultos se moviam, mas não eram homens nem anjos. Eram espíritos que se alimentavam da fraqueza de quem já não acreditava na verdade. E então, diante de mim, surgiu uma cena que quase fez meus joelhos dobrarem. Vi nações inflamadas por palavras que não eram suas. Vi jovens abandonando a esperança. Vi líderes levantando bandeiras de paz, enquanto fomentavam guerras silenciosas dentro dos corações. Vi famílias divididas, lares quebrados, olhos secos que já não sabiam chorar. E então a frase ecoou dentro de mim com força: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. A profecia que falei com meus próprios lábios estava diante de mim, viva como fogo recém-acendido. O serafim caminhou à minha frente e abriu algo que parecia um portal feito de luz e vento. Isaías, ainda não viste o que realmente está se cumprindo. O pior não está no que está acontecendo, mas no que vocês deixaram de perceber. Meu coração bateu como um tambor. Algo maior, muito maior, estava prestes a ser revelado, e nas bordas daquela luz ouvi vozes chamando. Eram orações, eram súplicas, eram lamentos. Voavam como flechas tentando romper uma muralha invisível que o mundo moderno havia erguido contra Deus. Quando atravessei o portal, compreendi. Eu estava prestes a ver o sinal seguinte. Aquele que ninguém queria enxergar. Comente aqui embaixo o que você está achando dessa história. Quando atravessei o portal, senti o ar mudar como se eu tivesse entrado em outra era. O vento que tocou meu rosto não era o vento dos campos de Judá, nem o vento quente das visões celestiais. Era um vento frio, carregado de presságios, como se soprasse de um lugar onde a esperança havia sido esquecida. Eu, Isaías, dei um passo à frente e compreendi que estava diante de um tempo em que a humanidade havia perdido algo sagrado. A terra diante de mim era marcada por luzes que não vinham do céu. Eram luzes artificiais, numerosas, sufocantes, que deixavam o ambiente ao mesmo tempo claro e sem vida. Entre essas luzes, caminhavam homens e mulheres que pareciam fortes por fora, mas dentro deles havia um silêncio doentio. Eles não ouviam a voz da verdade, suas almas estavam entorpecidas. O serafim caminhou ao meu lado, suas asas iluminando o chão. Apesar de toda a sua glória, havia tristeza em seu semblante de fogo. Isaías, este é o tempo onde a fé se tornou ruído, onde a verdade é tratada como uma lenda, onde o coração humano está cheio de conhecimento, mas vazio de sabedoria. Enquanto ele falava, uma imagem apareceu diante de nós. Era um grupo de pessoas reunidas ao redor de uma mesa, mas elas não conversavam. Cada uma olhava para dentro de uma pequena luz que segurava nas mãos. Era como se o mundo inteiro tivesse sido reduzido àquele brilho preso em um objeto. Eu vi como suas mentes se dispersavam, como seus desejos eram guiados por forças invisíveis. Então, ouvi o sussurro da voz divina. Eles se afastaram de mim sem perceber. Meu coração estremeceu. Era a profecia viva diante dos meus olhos. O povo caminhava para longe do Criador, não porque o rejeitava, mas porque simplesmente o esquecia. Era isso que os últimos dias carregavam de mais perigoso. Não a rebeldia aberta, mas o adormecimento silencioso. O serafim estendeu a mão e mostrou algo acima de nós.
O céu estava dividido, e no espaço entre as nuvens havia um brilho que parecia tentar atravessar uma barreira invisível, como se o céu estivesse chamando, mas o mundo estivesse surdo. Isaías, disse o serafim, o maior sinal dos últimos dias não será uma catástrofe, será a ausência de temor. Será quando os homens viverem como se Deus não existisse e acharem isso normal. A frase cortou meu espírito. Eu compreendi, naquele instante, que a visão não era apenas um aviso. Era um espelho, um reflexo do coração humano no fim dos tempos. Então, de repente, o chão tremeu. Vi uma onda de escuridão se levantar no horizonte. Não como fumaça, mas como uma consciência. Ela avançava sutilmente, tocando lares, cidades e até templos. Onde passava, a luz diminuía. O amor esfriava. A verdade se fragmentava. Isaías, disse o serafim com voz firme, agora verás o sinal que conecta a tua profecia ao tempo deles. O sinal que foi anunciado e ninguém percebeu. Meu coração queimou de temor e expectativa. Eu sabia que algo grandioso estava prestes a se revelar. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Quando a onda de escuridão avançou, senti meu espírito estremecer. Não era uma força barulhenta, não rugia como exércitos antigos, nem ecoava como as trombetas que um dia ouvi no templo. Era silenciosa, terrivelmente silenciosa. E talvez esse fosse o maior de seus poderes. Ela entrava onde o barulho do mundo escondia o vazio do coração humano. Eu, Isaías, tentei respirar fundo. O ar parecia pesado, como se cada partícula carregasse o lamento de gerações que haviam esquecido a verdade. O serafim caminhou alguns passos à frente e ergueu a mão. A escuridão recuou por um instante, revelando o que estava por trás dela. Vi templos lotados, mas corações vazios. Vi homens pregando palavras belas, mas sem vida. Vi multidões buscando consolo em lugares onde não havia glória. Vi fé diluída, fé negociada, fé moldada à vontade humana. Era como se uma fogueira estivesse morrendo porque ninguém alimentava as chamas. Isaías, disse o serafim, o coração da humanidade está se afastando da presença. Este é o sinal que precede a queda moral dos povos. Quando o céu parece silencioso, não é porque Deus deixou de falar, é porque os homens deixaram de ouvir. A frase cortou meu espírito como uma lâmina. Eu me lembrei do dia em que ouvi o Santo, o Senhor dos Exércitos, quando seu trono tremeu o templo inteiro. Lembrei das asas dos serafins batendo como trovões, da glória que quase destruiu minha voz. E agora, ver o mundo caminhando como se essa glória não existisse, era como assistir um povo caminhando rumo a um abismo invisível. Então a visão mudou de novo. Vi uma cidade enorme, cheia de edifícios altos, luzes que nunca se apagavam e pessoas correndo como se estivessem atrasadas para algo que nem sabiam o que era. O barulho era ensurdecedor. Carros, máquinas, vozes, músicas, gritos, risadas. Tudo misturado em uma única massa de ruídos que abafava qualquer sussurro espiritual. Mas quando olhei para o alto, o céu estava calado. Nenhum brilho, nenhuma resposta. Apenas uma distância fria entre Deus e os homens, criada não pelo Altíssimo, mas pelos próprios corações humanos. Era o cumprimento vivo da profecia. Um povo que honra com os lábios, mas cujo coração está longe. O serafim colocou a mão sobre meu ombro novamente. Isaías, o silêncio do céu nunca é ausência, é aviso. Quando os homens não percebem que precisam voltar, o mundo começa a tremer por dentro. De repente a terra na visão vibrou, como se algo muito antigo estivesse despertando sob o solo da humanidade. Vi rachaduras se abrindo, não no chão físico, mas no chão espiritual. E dessas fissuras saiu uma luz fraca, oscilante, como se tentasse sobreviver em meio à escuridão que a cobria. O serafim ergueu sua voz agora firme como uma trombeta. Onde o amor se esfria e a justiça se confunde. Isaías, este é o prelúdio antes do sinal principal, o sinal que mudará tudo. Meu coração pulsou mais forte. Eu sabia que estava prestes a contemplar algo
que ultrapassaria tudo o que eu havia visto antes, algo que conectaria de vez minha profecia aos últimos dias. A luz sob a terra começou a crescer. A escuridão tremeu, e o céu, antes calado, pareceu prender a respiração. Deixe o seu like agora. Isso nos ajuda a continuar contando histórias como esta. A luz que brotava das rachaduras espirituais cresceu de forma repentina, como se algo há muito aprisionado finalmente tivesse encontrado uma brecha para emergir. Eu, Isaías, recuei um passo. Não porque temia a luz, mas porque senti o peso daquilo que ela anunciava. Era como se o próprio mundo espiritual se inclinasse para revelar um segredo que a humanidade ignorava há séculos. O serafim se posicionou ao meu lado. Suas asas tremularam com uma intensidade incomum, espalhando faíscas douradas pelo ar. Notei que ele observava a fissura com um cuidado reverente, como quem presencia um momento decisivo na história da criação. Isaías, o que está prestes a surgir é o divisor de eras, o sinal que une tua profecia aos últimos dias. A fissura se abriu ainda mais. Um estrondo ecoou pelas nações da visão. Pessoas olhavam ao redor, incapazes de entender o que estava acontecendo dentro delas. Seus olhos não viam a rachadura espiritual, mas seus corações sentiam. Vi inquietação, vi medo contido, vi uma sensação de vazio que crescia como um buraco sem fundo. Então algo começou a emergir da luz. Não era uma criatura, não era um anjo, não era um espírito maligno. Era a verdade perdida, a verdade sufocada, a verdade que o mundo moderno trocou por conveniência, distração, relativismo, orgulho. Ela surgiu como uma chama pura, branca, intensa, e quando tocou o ar, a escuridão recuou violentamente, como se estivesse sendo forçada a revelar sua própria fraqueza. Os rostos das pessoas mudaram, não porque entendiam a visão, mas porque a alma humana sempre reconhece a verdade quando ela se aproxima, mesmo que a recuse. A chama se ergueu para o alto e se transformou em uma enorme coluna de luz. A cidade inteira começou a tremer. Não era destruição, era revelação. Era o momento em que o invisível pressionava o visível, exigindo atenção. O serafim falou com voz grave. Este é o grande conflito dos últimos dias, Isaías. Não é uma guerra de espadas ou exércitos, é uma guerra pela verdade, uma guerra pela mente, uma guerra pelo coração. A luz se expandiu e então vi algo que gelou minha alma. A coluna de luz tentava subir ao céu, mas acima dela havia uma sombra enorme, espessa, que impedia seu avanço. Era como se o mundo inteiro estivesse coberto por um véu de mentira, um véu tão bem aceito, tão repetido, tão confortável, que ninguém percebia que estava vivendo dentro dele. A voz divina ressoou dentro de mim. O tempo se aproxima em que a mentira será tão forte que parecerá verdade, e a verdade será tão rara que parecerá mentira. Meu peito queimou. Eu reconhecia aquilo. Era o coração do que profetizei. Era a confusão moral. Era a escuridão que chamaria o mal de bem e o bem de mal. Era o espírito de engano que caminhava pelas nações, silencioso, elegante, convincente. O serafim ergueu seu braço e apontou para a cidade. Isaías observa. Eles acreditam que caminham livres, mas estão amarrados por dentro. A visão então se aprofundou. Vi jovens perdendo propósito. Vi famílias se desfazendo sem motivo aparente. Vi líderes anunciando paz, enquanto suas palavras espalhavam divisão. Vi templos brilhantes por fora, mas frios por dentro. Vi corações vazios sendo preenchidos com qualquer coisa que não fosse Deus. A chama da verdade lutava para subir, a sombra a pressionava para baixo. E então o serafim se aproximou de mim e disse algo que ainda ecoa no meu espírito. Quando a verdade tenta emergir, o mundo se revela. Eu fiquei em silêncio. Eu sabia que o maior sinal estava prestes a acontecer. Algo que ninguém esperava, algo que mudaria tudo. A luz aumentou de intensidade, explodindo em todas as direções, e o céu, dessa vez, não ficou calado. Inscreva-se no canal e continue acompanhando até o final. A explosão de luz não foi como o brilho de um relâmpago, nem como o fogo que vi no altar do templo. Foi algo vivo,
algo que parecia carregar milhões de vozes presas, como se toda a verdade sufocada pela humanidade finalmente tivesse encontrado um caminho para escapar. Eu, Isaías, tive de cobrir o rosto com o braço. A glória era tão intensa que minha visão turvou, e meu espírito tremeu com o peso do que estava prestes a acontecer. Quando consegui abrir os olhos, a cena havia mudado. A sombra que antes dominava o céu recuava, não porque queria, mas porque era forçada. A luz empurrava a escuridão para trás, revelando rachaduras no próprio tecido espiritual que cobria as nações. Era como se uma muralha muito antiga estivesse se quebrando. E então ouvi as vozes. Elas vinham de todos os lugares. Não eram gritos humanos, mas clamores da alma. Eram orações esquecidas. Eram lágrimas silenciosas. Eram pedidos que ficaram presos em corações que já não acreditavam que Deus ouvia. Cada voz subia como chamas pequenas, mas quando unidas, se transformavam em uma grande labareda que atravessava o véu espiritual. O serafim colocou-se diante da coluna de luz e falou: Isaías, estás vendo o despertar. Quando a dor humana finalmente supera a indiferença, o clamor abre portais que a escuridão não pode fechar. Aquelas chamas espirituais subiram, colidindo contra a sombra que pairava sobre o mundo. A sombra estremeceu. Vi seus contornos se contorcendo, como se odiasse a força que vinha de algo tão frágil quanto o arrependimento humano. Então, o céu reagiu. Pela primeira vez desde que comecei esta visão, ouvi um som vindo do alto. Não era um trovão, não era vento, era como um coro distante, profundo, grave. Cada nota fazia a terra vibrar, e senti minhas pernas quase cederem. O serafim inclinou a cabeça em reverência e percebi que até ele reconhecia a majestade daquele som. Isaías, este é o mover que antecede o grande sinal. Quando a humanidade clama de verdade, o Altíssimo responde. A sombra então rugiu. Não com um som audível, mas com uma vibração espiritual que fez as cidades estremecerem. Vi pessoas levando as mãos ao peito, sentindo algo que não conseguiam explicar. Vi lágrimas escorrendo de olhos que nunca choravam. Vi corações endurecidos rachando como pedra quebrada. A luz cresceu ainda mais. Agora não era apenas verdade emergindo. Era misericórdia. Era juízo, era alerta, era promessa. De repente, o céu da visão se abriu em uma fenda enorme, muito maior do que a que eu havia visto antes. Dela desceu uma claridade que nenhuma palavra humana poderia descrever. Era como se o próprio trono de Deus estivesse enviando um lampejo do que estava por vir. Meu coração queimou. Eu reconhecia aquela glória. Era a mesma que encheu o templo no ano da morte do rei Uzias. A glória que fez as portas tremerem. A glória que quase destruiu minha voz. A glória que purificou minha alma com um carvão vivo. Só que agora, ela estava vindo sobre o mundo todo. O serafim falou com urgência. Isaías, prepara-te. O próximo sinal é o mais temido, o mais negado, o mais ignorado. E está começando a se revelar agora. Eu respirei fundo. Uma mistura de temor e revelação atravessou meu espírito como fogo. Eu sabia que o momento estava próximo. O céu brilhou intensamente e o mundo, pela primeira vez em muito tempo, parou. Compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. Quando o mundo parou, senti como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração. A claridade que descia do céu não era apenas luz, era consciência, era revelação. Era como se cada coração humano estivesse sendo iluminado por dentro, expondo intenções, entregando segredos, revelando o que estava escondido nas profundezas de cada alma. Eu, Isaías, permaneci imóvel. A visão era tão intensa que parecia atravessar minha carne e tocar meu espírito diretamente. O serafim se aproximou e vi em seus olhos de brasa algo que nunca havia visto antes. Um traço de urgência, quase dor. Isaías, agora verás o sinal que antecede o grande dia. O sinal que muitos esperam, mas poucos reconhecem quando ele chega. A luz no céu se abriu como um rasgo enorme, e dela caiu um feixe tão poderoso que dividiu a escuridão que cobria as nações. A sombra que antes parecia invencível
recuou como fumaça diante de um vendaval. As pessoas, mesmo sem entender o que estavam vendo espiritualmente, sentiram o impacto. Vi homens caindo de joelhos, mulheres chorando sem saber por quê, crianças olhando para o céu como se soubessem que algo maior que o mundo estava acontecendo. Foi então que ouvi um som vindo do alto, não como as trombetas do meu tempo, mas algo ainda mais profundo. Um som que vibrava dentro dos ossos, dentro do coração, dentro da memória. Era como se o universo inteiro estivesse sendo alinhado novamente. E o serafim declarou: este é o início do grande despertar. Antes que venha o juízo, virá a revelação. Antes da destruição, virá o chamado. Antes do fim, virá a chance de retorno. A visão então mudou rapidamente, como se eu estivesse vendo cenas de diferentes nações em um único instante. Vi templos espiritualmente mortos, reacendendo como brasas antigas tocadas por vento divino. Vi pessoas quebrando seus falsos ídolos, alguns de pedra, outros invisíveis. Vi líderes espirituais caindo em arrependimento genuíno. Vi jovens levantando as mãos para o céu não por emoção, mas por despertar. Vi famílias reconciliadas. Vi lágrimas se transformando em força. Vi uma chama surgindo sobre a cabeça de cada pessoa que clamava. E acima de tudo isso, uma presença se movia. Não era o serafim. Não era um anjo. Não era uma criatura celestial. Era a glória do Altíssimo pairando sobre a terra, como um anúncio silencioso. O tempo está perto. Mas, ao mesmo tempo em que a luz despertava corações, a sombra recuava apenas para se reorganizar. Vi seu movimento. Vi seus contornos tentando se espalhar pelos cantos mais frágeis da humanidade. Onde havia medo, ela se escondia. Onde havia orgulho, ela crescia. Onde havia ódio, ela se fortalecia. E então compreendi o verdadeiro último sinal. Não era apenas luz. Não era apenas revelação. Não era apenas despertar. Era uma separação. Uma separação silenciosa entre os que escutam e os que ignoram, entre os que despertam e os que dormem, entre os que aceitam a verdade e os que preferem a sombra. O serafim colocou novamente a mão no meu ombro e falou com voz firme: Isaías, o grande dia se aproxima. O próximo que verás é o desfecho da tua profecia. O fim do que começou no templo. O início do que o mundo moderno teme. Esta visão é o limite. O próximo passo é a revelação completa. Meu espírito queimou de temor e expectativa. Eu sabia, a parte final estava chegando. E ela não seria apenas um aviso, seria um decreto. O céu brilhou pela última vez antes da grande revelação. Comente aqui embaixo o que essa parte te fez sentir. Quando o céu brilhou pela última vez antes da revelação, senti algo diferente atravessar a visão. Não era luz, não era sombra. Era destino. Era como se o próprio universo estivesse aguardando minha respiração, esperando que eu, Isaías, profeta do Altíssimo, contemplasse o fim do que comecei a anunciar séculos atrás. O serafim deu um passo à frente, e as chamas silenciosas de suas asas iluminaram o chão como se estivessem marcando a fronteira entre dois mundos, o que foi e o que será. Isaías, disse ele, agora verás aquilo que nenhum dos teus antepassados viu. A revelação que conecta teu chamado ao último capítulo da história humana. A visão se abriu. Primeiro, vi a coluna de luz que emergira da verdade. Ela cresceu até tocar o firmamento, ultrapassando a sombra que tentava aprisioná-la. Quando a luz rompeu o véu escuro, um som ecoou como se milhares de portas espirituais fossem abertas ao mesmo tempo. Era o som do despertar final. Então, vi as nações. Mas não como antes. Agora elas estavam divididas em dois grupos invisíveis aos olhos humanos. Não era divisão política, cultural ou territorial. Era uma separação espiritual. Vi pessoas que brilhavam por dentro, mesmo nas ruas mais escuras. E vi outras que caminhavam em completa sombra, sem perceber que haviam escolhido o silêncio onde deveriam ter buscado a verdade. Meu espírito tremeu. Em seguida, a visão se aprofundou. O céu se abriu em um clarão que envolveu toda a terra, e algo desceu da fenda. Não era um anjo. Não era um mensageiro. Era a glória. A mesma glória
que encheu o templo no ano da morte de Uzias. A glória que purificou meus lábios, a glória que carrega juízo e misericórdia ao mesmo tempo. Os povos da visão, aqueles com roupas modernas e rostos cansados, reagiram de maneiras diferentes. Alguns caíram de joelhos sem entender por quê. Suas almas reconheciam o que seus olhos não compreendiam. Outros olharam para cima com medo, fugindo da luz, como quem foge de uma verdade que sempre evitou. E então, o serafim falou a frase final, a que selaria toda a visão. Isaías diz ao mundo que a profecia não está vindo. Ela já começou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de terror, eram lágrimas de revelação. Eu sabia que o que estava vendo era o coração do Altíssimo pulsando sobre a humanidade, chamando, despertando, advertindo, restaurando, separando. A luz cresceu até consumir toda a visão. Senti como se estivesse de volta no templo, no instante em que vi o Santo, o Senhor dos Exércitos. A glória me envolveu novamente e, por um momento, a terra inteira pareceu desaparecer. Quando a luz se dissipou, ouvi a voz. A mesma voz que me chamou no início da minha missão. A mesma voz que marcou minha alma para sempre. Isaías, alerta-os, porque aquilo que viste está se cumprindo agora. Meu corpo inteiro estremeceu. A visão se fechou como uma porta antiga sendo selada, e quando abri os olhos, podia sentir, no espírito, na terra, no ar, que o tempo dos últimos dias havia começado muito antes do que o mundo imaginou. E agora, cabe a vocês entenderem o que o céu está dizendo. Se essa história te emocionou, deixe o seu like agora.